Fazemos uma viagem no tempo até a sua infância, onde ele ficava completamente hipnotizado ao ver o fundo da rede balançar. Naquela época, o seu sonho era super simples. A memória do craque Park Ji-seo marcando aquele gol de empate na TV ainda estava fresca em sua mente. Ele queria muito crescer para ser o melhor jogador absoluto do mundo. Ho-young se sentia mais motivado a cada dia que passava. Um tempo depois, a sua mãe perguntou qual era o seu verdadeiro sonho de vida. Ele hesitou por um segundo, mantendo os olhos colados na partida na tela. Então, ele disse a ela que queria ser exatamente como o Park Ji-seo. Seu pai interveio dizendo que brilhar no campo de futebol exige muito talento, mas logo acrescentou que o seu garoto com certeza tinha um dom natural para o jogo. Aquele voto de confiança deu a ele um incentivo enorme. Em 2002, ele entrou para uma escolinha de futebol com grandes esperanças e sonhos enormes, mas a realidade o atingiu em cheio. Ele percebeu que não estava tão em forma ou bem treinado como as outras crianças, e rapidamente perdeu o ritmo lá no campo. Sentindo-se totalmente frustrado, ele mal teve tempo de reagir antes que o treinador o chamasse. Ele foi até lá na mesma hora, mas disseram que ele teria que treinar separado do resto da equipe. Naquele exato momento, ele percebeu que tinha sido colocado no grupo das crianças que provavelmente não seriam selecionadas. Enquanto as outras crianças faziam exercícios, ele teve que encarar a dura realidade. De repente, um peso enorme caiu sobre os seus ombros. Ele sentiu como se houvesse um abismo imenso entre ele e os outros jogadores. Então, ele acabou desistindo da escolinha, basicamente fugindo de tudo aquilo. Ho-young desabafou, sentindo-se completamente arrasado por ter jogado seu sonho fora. Mas então ele se lembrou das palavras do seu pai tentando consolá-lo. O pai dele tinha explicado que cada um se desenvolve no seu próprio ritmo. Mesmo assim, ele passou anos se perguntando constantemente até onde ele poderia ter chegado. As dúvidas persistentes sobre o seu próprio talento simplesmente não o deixavam em paz. Em 2016, as coisas já eram completamente diferentes. Ele estava sentado num bar tomando uma bebida e se arrependendo das suas escolhas de vida. Yang Soo ficou preocupado e perguntou se ele já não tinha bebido demais. O nosso protagonista não deu bola e parabenizou o amigo por ter sido aceito no clube profissional. Ele insistiu que uma conquista tão incrível merecia uma comemoração de verdade. Yang Soo concordou que grandes vitórias com certeza deveriam ser comemoradas, mas ver o amigo tão feliz só fez com que o nosso protagonista afundasse ainda mais nos seus próprios pensamentos. Afinal de contas, Yang Soo estava vivendo o sonho de infância que os dois costumavam compartilhar. Aquela viagem no tempo trouxe de volta a realidade num estalo. Enquanto seu melhor amigo estava se tornando um atleta profissional, ele acabou trabalhando no comércio. Ele engoliu em seco, tentando esconder a sua amargura. Ele bateu o copo com força na mesa, tentando afogar a sua frustração. O fardo pesado da sua escolha no passado era quase insuportável. Ele continuava se culpando por ter desistido do futebol todos aqueles anos atrás. O arrependimento só crescia quando ele pensava no que poderia ter sido. Ele murmurou que, se tivesse continuado, também estaria jogando no profissional hoje. Yang Soo foi sincero com ele, dizendo que a hora de mudar qualquer coisa nisso já tinha passado faz tempo. Foi uma pílula amarga de engolir. Para ele, o futebol nunca tinha sido apenas um hobby. O fantasma de ter desistido quando era criança ainda o assombrava. Ele se lembrou de todas as oportunidades que jogou fora na época da escola. Em vez disso, ele escolheu viver arrependido enquanto estava preso num trabalho normal no comércio. Ele desejava mais do que tudo poder voltar no tempo e mudar o rumo das coisas. Ele se lembrou com carinho de como era bom apenas assistir a futebol em casa. Uma onda de solidão bateu nele, arrastando seu ânimo ainda mais para baixo. De repente, o seu telefone vibrou cortando o silêncio. Era o Yang Soo ligando para convidá-lo para uma pelada. Eles precisavam de mais 2 jogadores para completar os times. Ele olhou para a chuva forte, debatendo consigo mesmo se deveria ir. Mas querendo sentir aquela velha faísca de novo, ele concordou na mesma hora. Em pouco tempo, eles estavam a caminho, enfrentando a chuva para chegar ao campo. Eles finalmente chegaram ao campo. Eles cumprimentaram o pessoal que já estava lá esperando. Mas então, o nosso protagonista avista alguém que ele definitivamente não esperava ver. Ele reconhece Yoon Jong-ho, um velho rival que também tinha aparecido para jogar. O cara simplesmente desvia o olhar com pura arrogância. Esse desrespeito imediato realmente o irrita profundamente. Ele se lembra que Jong-ho costumava ser uma promessa muito bem avaliada no futebol naquela época. A sua carreira promissora tinha sido interrompida por uma lesão grave. Pelo visto, aquela velha rivalidade de infância ainda está muito viva. Os caras se reúnem na chuva, prontos para começar a partida. Yang Soo reclama por ter que jogar ao ar livre nesse tempo horrível. O organizador avisa que as quadras cobertas estão todas lotadas, então eles precisam se apressar.
Eles se dividem em times para uma partida rápida de 4 contra 4. O primeiro time a marcar 5 gols vence. O apito soa, e a bola está oficialmente em jogo. O seu colega de time manda ele avançar, e o nosso protagonista corre para frente com total confiança. No instante em que o seu pé toca na bola, ele se lembra da sua velha reputação como um atacante perigoso nos tempos de treino. Ele se prepara para o chute, absolutamente certo de que ainda tinha aquela mesma finalização precisa. Mas John Ho bloqueia o seu chute com facilidade. Naquele momento ele percebe que as suas habilidades amadoras não são páreo para um ex-profissional. O olhar presunçoso no rosto do seu rival é impossível de ignorar. A pura vergonha de ser parado daquele jeito fere o seu orgulho. Ele tenta manter a calma sob a chuva forte, mas está fervendo de raiva por dentro. Então ele se lembra de que sempre viveu para desafios exatamente como esse. Esse jogo é a sua chance perfeita de provar do que ele é feito. Ele não está disposto a recuar. Ele precisa superar o seu rival. Mas mais uma vez, ele é desarmado antes mesmo que consiga fazer uma jogada. O seu rival está literalmente brincando com ele agora, querendo se mostrar. John Ho intercepta o seu passe facilmente, rindo daquilo como se não fosse nada. A bola ricocheteia e bate nele de um jeito estranho. A bola rola para fora de campo, destacando a enorme diferença nos seus níveis de habilidade. Anos de frustração reprimida vêm direto à tona. Perdendo a paciência, ele bate de frente com o seu rival. Os outros caras se metem para separá-los antes que as coisas saiam do controle. John Ho manda ele ir buscar a bola, alegando que ela bateu nele por último. Ele até escuta o seu próprio amigo dizendo que ele está agindo como um mau perdedor. Ele se afasta sozinho na chuva para buscar a bola. Um estrondo alto de trovão avisa que a tempestade está apenas começando. No exato momento em que a sua mão toca a bola, um choque intenso percorre todo o seu corpo. Um raio o atinge em cheio ali mesmo. Ele é atingido em cheio por um raio colossal e ensurdecedor. O choque foi intenso, e todo o seu corpo parecia estar em chamas. Era muito injusto morrer desse jeito sem poder fazer nada do que tinha planejado. À medida que a sua consciência se apagava, a frustração do seu fim repentino também ia desaparecendo. Com o seu último suspiro, tudo o que ele queria era ter a sua vida de volta. De repente, ele acordou em um vazio completo. Totalmente confuso, ele olhou ao redor tentando descobrir onde estava. Uma risada assustadora ecoou, deixando-o em alerta máximo. Uma criatura estranha surgiu bem na sua frente. O garoto encarou aquilo, com o coração batendo a mil. Reunindo toda a sua coragem, ele perguntou se a coisa era um demônio. A criatura confirmou, parecendo super satisfeita por finalmente tê-lo encontrado. O garoto rebateu que, com uma cara daquelas, não era exatamente difícil de adivinhar. A entidade se apresentou como o demônio da ganância, o temido devorador de mentes. Então o monstro lhe ofereceu um acordo para mudar seu destino. O garoto avaliou a criatura, tentando descobrir se estava mesmo falando sério. Ele respirou fundo, mantendo os olhos no prêmio. Ele foi direto ao ponto. De que tipo de acordo estamos falando? O demônio gesticulou, pronto para explicar a oferta. Ele explicou que ele só poderia fazer 2 trocas. A primeira lhe dava controle total sobre o tempo. A segunda parte do acordo vinha com um poder especial. Ele prestava atenção em cada palavra. O ser explicou que ele poderia voltar de 10 a 23 anos no passado. Era tentador demais. Um recomeço estava bem ali na sua frente, mas o aviso veio com a mesma rapidez. Tudo tem um preço. Ele logo quis saber qual era a pegadinha. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Cada ano que ele voltasse lhe custaria 1 ano de vida. A má notícia o deixou completamente paralisado. Mesmo assim, ele achou que um novo começo valia o sacrifício. Ele aceitou. Ele precisava desse recomeço, não importava o custo. Um sorriso se abriu em seu rosto. O acordo era bom demais para deixar passar. Viver 100 anos era algo bem padrão de qualquer forma, o que o fez se sentir muito melhor. Então, ele perguntou sobre aquela habilidade especial. A criatura prometeu entregar todo o seu poder. A curiosidade falou mais alto. Como esse poder iria funcionar, de verdade? A entidade prometeu que ele conseguiria o que seu coração desejasse. Ele pensou na hora. Como isso vai me ajudar no futebol? Aí veio o verdadeiro choque. Ele poderia realmente roubar o talento de outras pessoas. O protagonista achou que isso era bom demais para ser verdade. Ele questionou se conseguir tudo isso seria mesmo tão fácil. O demônio apenas riu, agindo como se todo esse acordo fosse apenas caridade. A criatura estendeu a mão para selar o acordo. Então o monstro perguntou quantos anos ele queria voltar. Ele deu uma risadinha, percebendo que era sua chance definitiva de alcançar a grandeza. Por mais loucura que parecesse, ele decidiu arriscar tudo. Se aquilo fosse real, ele voltaria direto para sua infância. De repente, um clarão cegante atingiu seus olhos. Ele se viu de pé bem no meio da sua antiga sala de estar.
Ele checou rapidamente o calendário na parede. A viagem funcionou mesmo. O noticiário passando na TV confirmou isso. Ele tinha viajado anos no passado. A realidade de ser criança de novo finalmente bateu. Ele testou sua voz esganiçada, provando que o milagre era 100% real. Ele sentiu aquela energia infantil pulsando em suas mãos. Ele olhou o calendário e viu que tinha voltado exatos 14 anos. Aos 10 anos de idade, ele estava de volta ao terceiro ano. A pura empolgação tomou conta. Seu destino finalmente estava em suas próprias mãos. Ele percebeu que, nessa idade, ele poderia conquistar absolutamente qualquer coisa. Mas então a voz de sua mãe o chamando da cozinha quebrou o silêncio. Ver o pai tão jovem segurando um livro fez com que todas aquelas antigas memórias do dia a dia voltassem com tudo. Era tão estranho ver seus pais com aquela aparência tão jovem e cheia de energia. Sentar à mesa de jantar trouxe de volta a mesma velha palestra sobre o seu futuro. Esse era o assunto principal que seu pai sempre escolhia para os jantares em família. Roy Young declarou com orgulho que queria ser um jogador de futebol profissional. Seu pai riu da sua seriedade e perguntou se ele ainda queria seguir os passos de Park Ji-sun. O garoto rebateu que planejava ir muito além disso. Determinado, ele anunciou que seria o melhor jogador do mundo. Seus pais ficaram completamente sem palavras com aquele nível de determinação. Ele sorriu, deixando claro que aquele era o seu único caminho. O gesto caloroso do seu pai demonstrou apoio total àquele sonho de infância. Ele começou a visualizar seu futuro brilhante em campo. A sombra observava, confiante de que o acordo valeria a pena. Olhando seu reflexo na água, ele lembrou que agora tinha só 10 anos de idade. Ele comemorou, sabendo que ser criança significava ter um tempão livre para treinar. Ele correu até seu pai e pediu a bola hipernova. Seu pai lhe entregou a bola oficial da Copa do Mundo de 2002. Seu coração acelerou no momento em que sentiu o peso daquela bola nas mãos. Chutando-a pelo quintal, sua paixão pelo jogo voltou com tudo. Ele correu pela grama, sentindo um tipo de alegria que não sentia há anos. Ele finalmente percebeu que a gente só dá valor de verdade à infância quando se torna adulto. Com a bola nos pés, ele sabia que estava no auge absoluto de sua vida. Ele precisava checar se a habilidade que ganhou era real mesmo. Focando bastante, ele fechou os olhos para iniciar o sistema. De repente, um brilho dourado e caloroso envolveu todo o seu corpo. Mas a tela apareceu, revelando que ele tinha absolutamente zero talento. A caixa de texto azul confirmou aquela dura realidade. Ele ficou apenas encarando a tela, completamente atônito e em negação. O garoto resmungou, pois poderia jurar que tinha algum talento natural. A decepção o atingiu em cheio quando ele percebeu que não era nenhum prodígio do futebol. Ele começou a fazer umas embaixadinhas para testar seu novo corpo. Seu controle de bola ainda estava super enferrujado pela falta de prática. Ele concluiu que precisava de um rival para testar suas habilidades e melhorar seu jogo. Justo nesse momento, alguém o chamou do outro lado do quintal. Ele ficou cara a cara com Yoon Jong-ho, que estava segurando uma bola. O garoto zombou dele, dizendo que ele não sabia nada de futebol. E assim mesmo, a velha rivalidade deles recomeçou. Ele rebateu, perguntando por que já estava falando besteira logo de cara. O rival apenas mostrou a língua, tentando irritá-lo ainda mais. Ele sentiu uma onda de raiva e quase perdeu a cabeça, mas respirou fundo e conseguiu manter a calma. O oponente achou aquela calma repentina super estranha. Em vez de reagir, ele usou o sistema para analisar seu oponente. Uma luz brilhou ao redor de Jong-ho, despertando seu poder. Ele se concentrou. Testando sua habilidade de ver os talentos de outras pessoas, a tela dourada apareceu, revelando os atributos do rival. O painel destacou o talento e a precisão de chute do Jong-ho. Ele comemorou depois de confirmar que seu poder de roubar habilidades realmente funcionava. Ele notou que, embora o garoto não fosse um prodígio completo, já era muito bom. Ele se perguntou se poderia roubar aquele talento durante a partida. O sistema respondeu, ele precisava jogar por 60 minutos contra ele. Ele se lembrou de que essa era a pura ganância prometida por Mammon. Ele decidiu desafiar seu rival para testar sua nova habilidade, e convidou seu rival de infância para uma partida no pátio. O jogo começou com um chute poderoso. Os dois lutavam por cada jogada com total intensidade. Jong-ho estava exibindo sua superioridade, deixando nosso MC comendo poeira. O oponente marcou um gol absolutamente indefensável. Depois de uma surra total, seu rival achou o jogo chato e parou. Ele ignorou as críticas, totalmente focado em alcançar seu objetivo. O sistema ofereceu a ele a chance de copiar o talento do rival. Sem hesitar, ele escolheu a primeira opção de prodígio. O sistema processou a seleção do nível B e uma energia dourada envolveu o corpo de Roy Young. O talento foi rapidamente absorvido. O painel confirmou que o talento de prodígio agora era dele. Ele comemorou, sentindo que finalmente poderia virar o jogo.
O sistema registrou a nova habilidade em sua tela. Agora ele estava exatamente no mesmo nível do seu rival. Ele observou seu oponente, planejando seu próximo movimento. Ele notou que copiar não apagava o talento do outro cara, mas o limite de tempo caiu para 50 minutos. Ele percebeu que o tempo de jogo diminuiu porque sua própria habilidade ainda não era boa o suficiente. Ele chamou seu rival para mais uma partida rápida. Jong-ho recusou, dizendo que ele era péssimo jogando e que tinha que ir treinar. Ele ofereceu um lanche para convencer seu rival a ficar. O rival parou no mesmo instante assim que ouviu a oferta. Com mais uma barra de chocolate incluída no acordo, ele aceitou instantaneamente. Ele suspirou de alívio, vendo que seu oponente ainda era apenas uma criança. O cansaço bateu forte, e ele desabou na grama. Um brilho dourado apareceu, sinalizando que ele havia atingido a meta de tempo. O sistema ofereceu a cópia do chute poderoso do seu rival. O novo nível de chute foi completamente absorvido. A lista confirmou que ele agora dominava dois grandes talentos atléticos. Exausto, Jong-ho terminou seu treino debaixo do sol quente. Seu rival notou sua melhora repentina. Ele apenas sorriu, guardando o segredo do sistema só para si. Ele agradeceu ao oponente por ajudá-lo a melhorar. Em um tom amigável, ele o convidou para lanchar. Eles caminharam juntos enquanto seu rival questionava se ele tinha algum dinheiro. O rival zombou da situação financeira da sua família. Aquela total falta de respeito o deixou profundamente irritado. Ele bloqueou seu oponente no meio da rua, exigindo sua atenção. O outro garoto jogou uma moeda para ele, dizendo para apenas aceitar. Ele foi embora enquanto seu rival gritava atrás dele, furioso. Enquanto caminhava, ele percebeu que simplesmente copiar talentos não seria o suficiente. Ele entendeu que, para aquele talento realmente florescer, ele precisava se esforçar muito. Ele se lembrou de uma criança de 5 anos que viralizou antes de ir para o Manchester United. Ele lamentou que, naquela época, não existia YouTube para exibir suas habilidades no futebol. Vendo as TVs na vitrine de uma loja, ele teve uma ideia para ser notado. Ele sabia que precisava entrar em um programa de TV específico. Ele se lembrou de um famoso programa infantil que descobria talentos brutos. Ele lembrou que aquele programa havia recrutado mais de 10 jogadores estrelas para clubes europeus. Aquela era sua chance perfeita de se tornar uma estrela. Ele correu de volta para casa chamando pelo pai. Ele anunciou que queria fazer o teste para o chute Dory. A notícia pegou seus pais totalmente de surpresa. Eles não faziam ideia do que ele estava falando. Ele sabia que o Fly Chute Dory era o maior palco do futebol infantil no país. Bem na hora, ele encontrou o site de inscrição. Ele mostrou a eles a tela com o anúncio do teste. Seus pais se reuniram ao redor do computador, super confusos com tudo aquilo. Seu pai leu em voz alta os requisitos para crianças da idade dele. O texto dizia que um cantor famoso seria o técnico do time infantil. Ele interrompeu seus pais, determinado a tomar a decisão mais importante do ano. Ele tocou a mão do seu pai, firme em sua escolha. Olhando para sua mãe em busca de apoio também para selar seus planos, Roy Young os avisou que faria os testes não importava o que. Seus pais ficaram impressionados com a determinação dele. O casal riu, sendo totalmente contagiado pela empolgação do filho. Seu pai, sendo super carinhoso, prometeu que apoiaria seu sonho. O tempo voou até o sábado do grande teste. Finalmente o dia chegou, ensolarado e cheio de grandes expectativas no complexo esportivo. A comissão técnica se reuniu no centro de treinamento. O diretor decidiu que apenas 10 candidatos passariam na seleção. John Cook questionou se o talento dos outros seria simplesmente jogado fora, mas a equipe de produção priorizou os interesses comerciais do programa. O produtor insistiu que o foco principal era o apelo visual e puro entretenimento. John Cook decidiu avaliar os garotos pessoalmente para o vídeo. Os diretores exigiram momentos memoráveis para aumentar a audiência. O técnico concordou, prometendo que chamaria a atenção de todos. Os jurados se prepararam para começar as avaliações. Nosso MC esperou por sua vez, analisando os rivais ao seu redor. Os primeiros candidatos chegaram, sentindo-se gratos pela oportunidade. Os olheiros analisaram as fichas de perfil em busca de personalidades diferentes. Eles debateram se a performance do último garoto atrairia o público. O diretor aprovou seu perfil e manteve seu nome na lista. A ficha de perfil de Roy Young acabou bem no topo da pilha. Ele entrou no campo, parecendo confiante e educado. O garoto encarou o comitê com uma quantidade impressionante de confiança. Surpresos, os avaliadores checaram o nome dele na lista. O jurado analisou o histórico do garoto, notando sua baixa estatura e falta de registros de destaque. Ele esperou sua vez em frente à mesa usando o colete número 24. O diretor avaliou seu potencial de estrela antes de conferir sua paixão pelo jogo. O garoto se encheu de coragem, prometendo que respirava e vivia o futebol intensamente. Imediatamente, o olheiro pediu para ele mostrar suas habilidades ali mesmo.
A bola foi posicionada e o teste começou. Ele se concentrou, levando o desafio totalmente a sério. O produtor então pediu algo fora do comum, não apenas as jogadas de sempre. Sentindo-se confiante, o garoto disse que lhes mostraria sua grande jogada registrada. Os jurados ficaram um pouco confusos por parecer tão simples, enquanto ele apenas deu um sorriso tímido e sem jeito. O garoto começou chutando a bola lá para o alto com total controle. Em seguida, ele fez umas embaixadinhas incríveis, exibindo um controle impressionante. A técnica do garoto deixou os jurados totalmente de queixo caído. Ele manteve o ritmo, segurando a bola no ar com o joelho. Então, ele exibiu um controle de bola insano com alguns movimentos complexos e difíceis. Os olheiros reagiram, completamente maravilhados com seu talento puro. Com precisão perfeita, ele controlou a bola usando a cabeça. O público sussurrava entre si, reconhecendo seu trabalho duro. Ficava claro que seu talento era o resultado de horas intermináveis de prática. Ele se lembrou das horas treinando sozinho na escola só para chegar a este ponto. Enquanto corria, ele se lembrou daquelas sessões de treino exaustivas debaixo do sol escaldante. Ele se perguntou se esse desempenho era por causa do seu próprio crescimento ou só um talento copiado. Ele acompanhou a bola. Mantendo total controle da jogada, os jurados debateram se ele era mesmo um prodígio do futebol. Os olheiros deram um sorrisinho e desafiaram o garoto a mostrar do que ele era realmente feito. Até o treinador se levantou para defender contra o garoto durante o teste. O desafio era simples, marcar um gol na mini-rede. Todos se inclinaram para assistir como a jogada se desenrolaria. O garoto disparou, conduzindo a bola com pura classe. Ele avançou, fingindo um drible para o lado esquerdo. Com um drible desconcertante, ele deixou o jogador experiente comendo poeira. O treinador não conseguia acreditar que estava sendo totalmente superado pelo garoto. A bola estufou o fundo da rede com uma precisão incrível. Aquele movimento improvisado ganhou o respeito dos treinadores instantaneamente. Os jurados perceberam que o talento dele ia muito além de truques chamativos. Ele continuou brincando com a bola, fazendo parecer que não exigia nenhum esforço. O treinador propôs outro teste, e dessa vez era para valer. O zagueiro decidiu que era hora de marcá-lo para valer. Ele queria ver se o garoto era realmente um gênio. O protagonista ignorou o tamanho do adversário e focou inteiramente na jogada. O garoto dominou a bola e arrancou para frente com muita velocidade. Ele se aproxima do zagueiro, fingindo outro drible, mas então dispara um chute poderoso de fora da área. A bola passa voando pelo zagueiro como um raio e rasga o fundo da rede. A comissão técnica reage, completamente chocada com a precisão dele. A equipe de filmagem também vibra com o chute. O zagueiro percebe que ele chutou de longe só para evitar o contato. Ele volta correndo animado e comemorando seu sucesso. O zagueiro admite que o garoto definitivamente passou no teste. Ele apenas sorri, totalmente satisfeito com os resultados, e comemora com pura empolgação. Ele segue em frente, sabendo que todo o seu trabalho duro finalmente valeu a pena. Seu objetivo agora é se destacar e ser notado. Ele já conseguia imaginar os grandes clubes europeus brigando para contratá-lo. Ele pensou no superastro coreano que chegou ao topo, inspirado pela sua jornada pelos campos de futebol da Espanha. O sonho era muito claro, brilhar pelo Real Madrid ou Barcelona. De repente, um grito alto quebrou a sua concentração. Virando-se, ele reconheceu o cantor do programa. O homem caminhou até ele com um olhar determinado. Curioso, o cantor perguntou se eles já tinham se conhecido em algum lugar antes. Ele responde que já ouviu cantando na televisão. O cantor se agacha para ficar na altura dele e elogia o talento incrível do garoto com a bola. Ser notado assim faz o garoto se sentir super orgulhoso. Os dois fecham um acordo ali mesmo. O cantor se diverte com a atitude confiante dele. Ele pergunta se o artista também vai participar do programa. O homem revela que seu irmão mais velho assumiu o cargo de diretor. Nesse momento, seus pais o chamam do pátio. O pai se apresenta como o pai do garoto. O cantor responde educadamente com um sorriso. O pai tenta se lembrar de onde conhece aquele rosto. O protagonista revela que ele, na verdade, é o famoso cantor da televisão. O pai se desculpa por não reconhecer o superastro. O cantor aproveita a oportunidade para elogiar o talento do garoto. O pai agradece e menciona que seu filho já está jogando em nível internacional. O protagonista nota que os dois estão se dando muito bem. O cantor se despede, desejando-lhe sorte no teste. Ele vai embora gritando algumas palavras de incentivo para o garoto. O protagonista também lhe deseja boa sorte. De repente, o sistema aparece bem na frente dele. Uma tela de status exibe as habilidades especiais do cantor. Ele lê que precisa treinar por 60 minutos para copiar sua voz ou sua força. Ele pensa imediatamente, como diabos isso vai ajudar no futebol? Então, ele chama o cantor antes que ele vá embora. O artista se vira, surpreso ao ouvir seu nome.
Do nada, o garoto pergunta se ele recomenda algum suplemento de treino. O artista acha um pouco estranho vindo de alguém tão novo, mas logo fica bem satisfeito com o interesse do garoto. Ele diz que o garoto é novo demais para essas coisas, mas promete explicar como tudo funciona. Ele aceita a oferta, empolgado para começar a conversar. Ele se lembra de que falar sobre musculação é a fraqueza de todo rato de academia. Ele não perde tempo e pede ao cantor que lhe mostre alguns exercícios. O cantor concorda na hora, empolgado por ter um novo parceiro de treino. Bem nessa hora, o sistema lembra da condição de 60 minutos de treino. Ele aproveita a oportunidade para pedir um guia completo de levantamento de peso. O cantor entrega os suplementos, dando início ao treinamento prático. Logo, os dois começam a se alongar no campo. Depois disso, eles passam a dar voltas correndo debaixo do sol escaldante e finalizam com uma sessão divertida de exercícios de controle de bola. O cantor toma um gole de água e ele percebe que o tempo do sistema está acabando. O sistema exibe as opções de habilidades para ele copiar. Ele não hesita e escolhe o condicionamento físico. Ele dispensa a habilidade de canto, já que é inútil para o futebol. O processo de transferência começa imediatamente. Sua tela de status é atualizada com seus novíssimos atributos físicos. Testando sua força, ele sente a diferença instantaneamente. O pai se aproxima para agradecer ao cantor por ajudar no treino. O artista responde que está de folga e apenas ama malhar. A celebridade reflete sobre o quão especial foi aquele momento. O cantor fica surpreso com o quanto aquele garoto está focado no treinamento. 2 semanas se passam, e a rotina do bairro volta ao normal. O pai recebe uma ligação importante. O garoto, focado nas táticas em seu caderno, escuta a conversa do pai. O pai o interrompe, empolgado, dizendo ao filho que ele passou no teste. Cheio de alegria, o pai o levanta, celebrando a grande vitória. O garoto pede para ele parar, já se sentindo tonto. O homem ri, orgulhoso demais para parar. Ele quer saber se a ligação da emissora foi realmente real. Naquele 16 de setembro, sua jornada finalmente estava começando. O garoto comemora, empolgado com seu primeiro grande marco. O pai chama sua esposa para a cozinha, ansioso para dar a notícia. Ele conta a ela que o filho deles até vai receber um cachê de participação. A mãe imediatamente visualiza a fama. Enquanto ele só tem olhos para o jogo, ele reflete sobre sua primeira conquista desde seu retorno. A emoção de se juntar ao time principal o deixa totalmente empolgado. Determinado, ele promete a si mesmo que chegará ao topo. Ele arruma suas coisas completamente indiferente à promessa de fama. O protagonista guarda a bola na mochila, mas sua mente está hiperfocada no campo. Ele imagina como será o seu futuro. Ele imagina um estádio lotado com milhares de vozes entoando o seu nome. Ele se vê no campo, jogando em partidas profissionais. Ele projeta sua trajetória de carreira o levando aos maiores palcos da Europa. Ele foca na melhoria diária para chegar ao nível de elite do esporte. Ele sente que a sua jornada no futebol está apenas começando. Ele diz ao pai que vai treinar, reiterando que a habilidade importa muito mais do que a aparência. Ele sabe que todo fã sonha em jogar como os astros, mas admite que, na realidade, suas jogadas ainda não estavam funcionando bem como o esperado. Ele entende que precisa dominar o básico para construir uma base sólida. Ele se lembra de Maradona e de como tudo começou com o controle básico de bola. Então, ele controla a bola com paciência bem ali no campo. Logo em seguida, ele percebe que sua resistência física deu um salto gigantesco devido ao treinamento. Dia após dia, suas elevações de joelho estão ficando muito mais precisas. Empolgado, ele decide acelerar ainda mais o ritmo. Depois disso, ele corre pelo campo para fortalecer os pulmões. Mas ele sabe que, sem condicionamento físico, apenas a habilidade não é suficiente, então começa a dosar o ritmo para evitar o desgaste excessivo do corpo. Depois de trabalhar tão duro, fazer uma pausa é essencial. Exausto, ele comemora por ter completado 8 voltas. Ele olha para o céu já pensando no início do programa. Ele jura para si mesmo que vai dominar o campeonato. Determinado a vencer, ele começa a dormir cedo todas as noites. Ele acorda cedo, pronto para enfrentar sua extenuante rotina de treinos. Ele se alonga completamente, sempre se esforçando para dar o seu melhor. Depois da escola, ele corre pelo bairro para aumentar a sua resistência. Ele segue uma dieta rigorosa, nunca pulando seus treinos de controle de bola. Ele segue o cronograma à risca, sem buscar atalhos. Ele vai dormir tranquilamente, sabendo que o dia de gravação finalmente chegou. Em breve, flashes de câmeras iluminam todo o complexo esportivo. O time juvenil se reúne no campo para a foto oficial. O protagonista se prepara para a estreia, encarando a imprensa. O treinador verifica se ele está pronto, e o garoto concorda com confiança. Ele reflete sobre a longa espera até essa primeira partida. O adversário deles é uma academia de alto nível, uma das potências do país.
O produtor tem uma conversa particular com o técnico adversário. Ele pede que o time jogue duro e humilhe as crianças. Ele reconhece a superioridade do rival para manter o roteiro do programa nos trilhos. O plano é mexer com as emoções do público, mostrando as crianças sofrendo com a derrota. Ele está apostando na história de superação do grupo após todos os treinos exaustivos. O homem fica animado, sonhando com a grande história de reviravolta que vai passar na TV. O produtor sorri de lado, totalmente confiante no sucesso que planejou. Para ele, uma jogada genial do garoto seria o final perfeito para o vídeo. Enquanto isso, o garoto foca na escalação do time antes do pontapé inicial. O profissional relembra o impacto estrondoso do vídeo promocional do garoto. Ele decide focar as câmeras inteiramente nos movimentos do jovem. Mas ele se pergunta se um gol milagroso é mesmo possível aqui. Futebol é um esporte de equipe, e o adversário é um esquadrão de elite. O garoto se alonga, plenamente consciente de que terá que carregar o time nas costas. O cara de óculos se pergunta se não está exigindo demais dele. A equipe de produção anuncia que está tudo pronto para iniciar a transmissão. Os times se alinham no campo para os cumprimentos antes do jogo. A multidão começa a vibrar nas arquibancadas, torcendo pelos jogadores. Lá em cima na cabine, os comentaristas dão as boas-vindas aos telespectadores e anunciam o grande confronto. O narrador destaca o quão forte é o time rival em comparação com este novo projeto. O especialista concorda, esperando um desafio difícil para os novatos. Eles discutem como o jogo será uma experiência de aprendizado, independentemente do placar. A moeda é lançada, girando brilhante contra o céu claro. O árbitro decide que o time do protagonista fica com a posse de bola primeiro. Eles comemoram a vantagem inicial e correm para as suas posições. Nas laterais, a torcida sorri, achando os jogadores absolutamente adoráveis. O árbitro prepara o apito para dar início à partida. O telão exibe o confronto entre as duas equipes. O árbitro apita, e o protagonista dá o pontapé inicial. Ele sabia que não esperavam nada além de uma brincadeira de criança. De repente, ele dispara um chute poderoso direto da linha do meio de campo. O zagueiro congela, atordoado pela força bruta do chute. A bola faz uma curva, passando direto por toda a defesa. Ela voa direto para o fundo da rede, sem dar absolutamente nenhuma chance ao goleiro. Os comentaristas ficam completamente sem palavras com o que acabaram de testemunhar. A torcida mal consegue acreditar no que acabou de ver, um gol logo no pontapé inicial. Ele sai correndo para comemorar a jogada insana logo nos primeiros segundos da partida. O produtor fica completamente sem palavras após aquele gol relâmpago. Seu colega o chama enquanto ele ainda tenta processar o que acabou de acontecer. O garoto corre direto na direção das câmeras, adorando os holofotes. Os oponentes estão totalmente perdidos, sem ter a menor ideia do que ele planeja fazer. Ele acelera, aproveitando cada segundo de atenção. O produtor ordena à equipe que não perca um único ângulo daquela jogada. Ele pega impulso e salta alto no ar, dando início ao seu show. Ele está se divertindo muito, mostrando a todos que também é um mestre nas comemorações. Ele decide fazer a icônica comemoração do Cristiano Ronaldo. Ao saltar, ele solta o clássico grito para a torcida, deixando sua marca. A bola balança o fundo da rede, garantindo o primeiro gol do time. A torcida vai à loucura com aquele chute alucinante. Ele termina a pose enquanto o grito de vitória ecoa pelo campo. Os comentaristas estão exaltando a mentalidade vencedora e de elite das crianças. O goleiro rival está paralisado, completamente em choque com a força daquele chute. O técnico adversário está pasmo, percebendo que subestimou totalmente o talento das crianças. A ficha de estatísticas do ex-jogador da seleção aparece na tela. Ele observa que a execução do garoto foi absolutamente perfeita. Ele desliza pelo campo exibindo todo o seu talento natural absurdo. Fica claro para todo mundo que esse garoto joga como um profissional experiente. O ex-profissional nota imediatamente o potencial surreal do garoto. Ele continua avançando com a bola em uma velocidade incrível até o meio-campo. Para o técnico, não há dúvidas de que esse garoto nasceu para brilhar. Ele prevê que o garoto chegará ao topo do futebol mundial. A bola balança o fundo da rede do seu time. O time adversário contra-ataca e amplia a vantagem. Os comentaristas apontam porque a academia rival é a grande favorita. Os analistas mencionam que o time dele precisa de grandes ajustes táticos imediatamente, mas a alta intensidade do jogo está começando a cobrar seu preço. O tamanho reduzido do campo significa que todos precisam se esforçar em dobro. A exaustão física da partida está ficando evidente. Seu colega de time comemora um gol, totalmente empolgado com o jogo. O garoto precisa ser substituído após levar uma bolada forte. O nível geral de habilidade do time dele definitivamente deixa a desejar. Ele se prepara totalmente ciente dos seus limites físicos atuais. Ele aperta as chuteiras, determinado a mostrar do que é capaz. O goleiro cobra o tiro de meta faltando apenas 3 minutos no relógio.
A bola voa alto e cai bem no meio do campo. Ele chega antes do marcador e domina a bola rapidamente. O garoto arranca direto para o gol. Ele mantém a cabeça erguida, procurando por qualquer brecha na defesa. Os zagueiros se aproximam tentando cercar o camisa 7. Da beira do campo, o técnico rival grita pedindo marcação dupla. O objetivo deles é anular o talento dele jogando de forma agressiva e física. Ele mantém a calma mesmo cercado por 3 marcadores. Com dribles afiados, ele deixa todos comendo poeira. A torcida rival mal consegue acreditar na facilidade com que ele faz isso. Os comentaristas ficam maravilhados. É como se a bola estivesse literalmente colada no seu pé. O goleiro sai desesperado, tentando fechar o ângulo. O protagonista dispara um chute poderoso, não deixando absolutamente nenhuma chance para o goleiro. A bola entra, marcando mais um gol para o Goat. Ele salta alto no ar, pronto para comemorar. Ele aterrissa com um grito enquanto os comentaristas exaltam o seu show de um homem só. A transmissão destaca seus incríveis 5 gols logo no jogo de estreia. A comissão técnica é forçada a admitir. O talento dele está em outro nível. Ele sabe que ter a mente de um adulto no corpo de uma criança é um tremendo código de trapaça. O apito final soa, selando uma vitória esmagadora de 14-5. Ele desaba na grama, tentando desesperadamente recuperar o fôlego. Ele se deita no gramado, totalmente satisfeito por ter deixado tudo de si em campo. Um sorriso de alívio surge em seu rosto enquanto ele aproveita a adrenalina pós-jogo. Ele sabe que sua atuação será o assunto da cidade e da mídia local. Logo depois, a transmissão ao vivo corta para uma repórter no campo e, para sua surpresa, a repórter o nomeia o MVP da partida. A repórter pede uma entrevista, e ele aceita de bom grado na mesma hora. A repórter estende o microfone e pergunta como ele se sente após um jogo desses. Ele percebe que essa é a sua chance perfeita de conseguir um grande destaque diante das câmeras. Ele responde que ainda está faminto por vitórias. Citando uma frase clássica de 2002, após terminar, ele vê sua mãe o esperando perto da saída. Ele corre para comemorar sua partida incrível com ela. Sua mãe se oferece imediatamente para fazer o jantar favorito dele. Ele pede frango, totalmente empolgado para a refeição. Ela pergunta como ele quer que seja preparado, e ele pede dos 2 jeitos. Mas, de repente, alguém se aproxima e bloqueia o caminho deles. O técnico do time rival se aproxima para cumprimentá-los. O garoto reconhece instantaneamente o famoso ex-astro da seleção. Ele percebe que sua atuação estelar chamou a atenção de um verdadeiro profissional. O homem então se apresenta como o treinador principal de uma academia de elite. A mãe dele de repente se lembra de assistir às jogadas icônicas dele na TV. O técnico nem tenta esconder o quanto está impressionado com o talento do garoto. O técnico elogia sua atuação, e sua mãe lhe dá um cutucão para que ele seja educado. Ele agradece, mas vai direto ao ponto sobre o motivo da sua visita. O garoto pergunta por que ele já está agindo como se fosse seu professor. O técnico dá uma risada, muito impressionado com a sagacidade do garoto. Ele então decide ter uma conversa franca com a mãe. Ele diz a ela que quer treinar o garoto pessoalmente em sua academia. A mãe fica completamente em choque com a oferta do ex-astro. Ela pergunta, um tanto hesitante, se o filho dela é realmente tão talentoso assim. O técnico explica que a academia deles avalia o potencial de cada aluno ao longo de 3 meses. Ele afirma com confiança que o nível de habilidade do garoto está à altura de um gênio. Mãe e filho ouvem incrédulos, maravilhados com um elogio tão grande. O profissional admite que seu desejo de treinar o garoto é forte o bastante para quebrar qualquer regra. O técnico pergunta em qual clube ele joga atualmente, já pensando em uma transferência. A mãe esclarece que ele, na verdade, nunca esteve em uma escolinha de futebol antes. O homem congela, ficando completamente sem palavras com essa revelação. Ele pergunta quem o ensinou a jogar, e ela explica que ele só costumava bater uma bola com o pai. O profissional fica absolutamente chocado ao perceber que o talento do garoto é puramente natural. O técnico processa a informação balançando a cabeça em silêncio, sem acreditar. Ele então pergunta se a mãe tem interesse em ajudá-lo a se tornar um jogador profissional. A mãe embarca na ideia e pergunta de quanto é a mensalidade. Ele explica que o garoto iria direto para a turma de elite. O sistema indica que a turma especial é apenas para prodígios. A tela mostra que a lista de espera regular tem mais de 100 pessoas. Logo depois, o técnico compartilha os valores das sessões de treino semanais. A mãe nota o quão pesadas são as despesas, mas sabe que essa é a grande chance dele. Comparando com o cachê da TV, ela percebe que as contas simplesmente não batem. Ela decide mexer nas economias, enquanto o filho chama o técnico. O garoto pega todos de surpresa, perguntando se pode pagar depois. O treinador repete a pergunta, totalmente chocado com a proposta. Ele promete se tornar uma lenda do futebol e retribuir a ela 100 vezes mais no futuro.
O homem tenta intervir, mas o treinador defende a atitude ousada necessária para ser um atleta de elite. O treinador até elogia a dedicação do garoto à sua família. Ele agradece com um sorriso, grato pela gentileza. O treinador estende a mão, propondo um pacto de dedicação total. O garoto aceita o aperto de mão, selando o acordo de treinar duro. O homem menciona o sistema de caça-talentos da escola para a mãe. Ele explica que o programa oferece uma bolsa integral para alunos com alto potencial. Ele promete recomendar pessoalmente o garoto ao diretor. A mãe agradece, enquanto ele acrescenta que as vantagens ficam ainda melhores. O treinador promete patrocinar seus estudos no exterior se ele mostrar um bom progresso. Ele ressalta que estudar no exterior é fundamental, já que o cenário local é bem limitado. Ele também destaca que o treinamento será ao lado de outras jovens promessas, e o garoto aceita na mesma hora. Ele percebe que esse acordo sem custos é vantajoso para ambos os lados. O treinador então agenda o teste oficial para a manhã seguinte. Ele entende que tê-lo no time trará exatamente o marketing que a escola está procurando. Ele decide focar em aprimorar suas habilidades para um dia dominar o futebol profissional. Antes de ir, ele faz uma reverência, prometendo dar o seu melhor. O treinador observa o jovem ir embora, convencido de que acabou de encontrar uma futura superestrela. Ele continua sua jornada, sabendo que acabou de dar o seu primeiro passo rumo ao topo do mundo do futebol. O protagonista então ouve os comentários de algumas crianças passando pela sua mãe. Ele começa a observar os alunos, em busca de qualquer talento promissor. O sistema o impede de copiar a habilidade porque ela está abaixo do seu nível atual. Ele percebe que o sistema o limita de aprender técnicas básicas. Ele ignora as provocações dos outros alunos, lembrando-se de quem era o dono original daquela técnica. Ele desiste de copiar a intuição do avaliador, já que isso não seria útil agora. Ele traça um plano para encontrar alguém verdadeiramente excepcional assim que entrar na academia. O pai pergunta à esposa sobre como foi a reunião com o olheiro. Ele se arrepende de ter perdido por causa do trabalho, mas logo deixa a frustração de lado e foca inteiramente no filho. O pai comemora o sucesso do filho, exaltando-o como o melhor de todos. Logo depois de ligar para a pizzaria e pedir a melhor pizza do cardápio para comemorar a aprovação, o garoto mal consegue focar em outra coisa além do jantar. Isso trouxe de volta lembranças dos dias em que comer fora era um luxo muito raro. Os pais arrumam a mesa e incentivam o filho a comer o quanto quiser. Ele se lembra de quando evitava pedir comida só para não apertar o orçamento da família. Determinado, ele agradece pela refeição e promete fazer o esforço deles valer a pena através do esporte. A cada mordida, ele se pergunta se aquele sabor incrível vem da nostalgia, ou do começo de um novo capítulo em sua vida. Enquanto devora as fatias, sua mãe pergunta se ele está gostando do sabor. Ele diz que a comida está deliciosa e fala o quanto admira seus pais. Após 9 dias, o programa de futebol infantil finalmente estreia na TV. O público adora o novo programa e sintoniza para assistir. Os telespectadores vão à loucura com cada jogada exibida na tela. O pai entra na sala e parabeniza o garoto pelo seu sucesso. Ele conta que o treinador ligou, oferecendo uma vaga na academia de elite. Ele recebe o convite e percebe que seu plano funcionou perfeitamente. A mãe entra correndo, chamando o marido para ver uma coisa. Curiosos, o pai e o filho querem saber o que está acontecendo. A mãe hesita um pouco antes de dizer o nome do filho. Ela revela que ele acabou de ganhar sua própria página de fãs na internet. O pai verifica o computador para ver as informações sobre o filho. Ele fica chocado ao ver que o grupo já tem mais de 200 membros. Ele pensa em como essa proporção é loucura, enquanto a mãe lê comentários comparando-o a antigas lendas. Ele sabe que nem todo comentário na internet vai ser positivo. Na tela, o debate sobre sua performance começa a esquentar. Ele lê comentários duvidando do seu verdadeiro talento. Isso lembra da pressão nacional por resultados desde 2002. Ele entende que o país está desesperado por um novo herói para acabar com a seca de títulos. Mesmo assim, ele prefere aproveitar a fama a se preocupar com os críticos. De repente, o pai para de ler quando algo no monitor chama sua atenção. O pai lê uma postagem alegando que o programa de futebol é armado. A postagem afirma que ele só entrou no canal por causa do dinheiro de sua família. Ele fica furioso com esses ataques à integridade do seu filho. A mãe diz para ele apenas ignorar, afirmando que é pura inveja. Mas o garoto diz que, na verdade, gosta de ver essas mensagens. Para ele, o ressentimento dos invejosos só prova o quão bem-sucedido ele se tornou. Os pais ficam impressionados com a maturidade com que o garoto lida com as críticas. Com isso, o clima volta a ficar mais leve e eles acabam concordando com ele. Ele ressalta que lidar com mensagens de ódio faz parte da rotina de qualquer estrela. Então ele nota um comentário específico destruindo totalmente sua primeira apresentação. Muita gente duvida que ele consiga dar conta de jogar contra estrangeiros. Ele, no entanto,
planeja provar que todos estão redondamente enganados. No dia seguinte, ele chega à famosa escola de futebol. Ele observa cada movimento em campo para aprender algo novo. O sistema rapidamente destaca as habilidades de um prodígio em campo. Ele então avalia o resto da equipe com os seus próprios olhos. O sistema identifica talentos promissores tanto no posicionamento quanto nas cobranças de falta. Ele analisa quais daquelas técnicas realmente elevariam o nível do seu jogo. Ele decide escolher o seu quarto talento para subir de nível. Enquanto isso, a mãe aponta o irmão mais velho no campo para o filho mais novo. O garoto controla a bola sob o olhar atento do treinador. A mãe elogia o filho enquanto cuida do bebê. Uma mulher na arquibancada puxa assunto e elogia o bebê. A desconhecida menciona que deve ser a primeira vez da família por ali. A mãe confirma, mas percebe que todos ali já sabem do sucesso do seu menino. A mulher sugere que elas conversem, já que parecem ter idades próximas. Ela elogia o garoto e pergunta onde ele aprendeu a jogar daquele jeito. A mãe responde que ele chuta a bola desde criancinha, mas a mulher insiste, ansiosa para descobrir o segredo por trás daquele talento bruto. Ela pergunta o que o pai faz da vida, presumindo que ele também deva ter sido atleta. A mãe rapidamente nega, explicando que o marido trabalha com semicondutores. A outra mulher presume que ele deve ser dono da empresa, considerando que ele consegue pagar uma escola daquelas. Ela responde sem rodeios que seu marido não é dono de nada. Ela esclarece que ele é apenas um gerente, mantendo a conversa rolando. A mulher então questiona se eles realmente têm condições de pagar a mensalidade tão cara. A mãe ouve a pergunta intrometida e tira um momento para pensar antes de responder. Ela então explica que o filho entrou como especialista. Ela acrescenta que é uma bolsa integral, o que significa mensalidade zero. A mulher insiste ainda mais, querendo saber por que só ele conseguiu a bolsa. Então, a mãe exalta o talento do seu filho para o futebol. Ao ouvir aquela declaração orgulhosa, a outra mulher fica sem palavras. A mãe reflete que criar bons filhos vale muito mais do que se gabar da riqueza do marido. Ele corre pelo campo, testando sua velocidade durante o treino. O treinador nota o progresso impressionante em apenas 10 dias, ficando um pouco preocupado com esse ritmo louco. O treinador se lembra de antigos prodígios que fracassaram pela falta de treinamento técnico. Ele imagina que esse crescimento irregular pode acabar arruinando o talento natural do garoto. Ele se concentra na aula especial, aprendendo o controle de bola e passe. Ele também aprende a se alongar para evitar lesões e a importância do posicionamento em campo. Ele pratica o uso dos ombros para proteger a bola, descobrindo fundamentos que costumava ignorar. O treinador grita da lateral exigindo movimento constante após fazer um passe. O treinador insiste que ele precisa continuar se movendo, mesmo que pareça sem rumo. Ele destaca que isso o ajuda a encontrar um posicionamento melhor, mesmo sem a bola. O treinador o lembra de que ele se inscreveu como atacante. Ele confirma, dizendo que marcar gols é de longe a sua parte favorita. O treinador reforça que cada movimento precisa ter um propósito. Ele o ensina a evitar movimentos desnecessários, e o garoto concorda com a cabeça. Os profissionais sugerem que ele observe jogadores de elite sempre que tiver dúvidas. Ele sente que aquela conversa esclareceu tudo o que precisava saber. Ele se lembra de quando achava que o futebol se resumia a driblar e chutar. Agora ele finalmente entende o valor do que está aprendendo na academia. Ele percebe que o nível de habilidade desta turma é muito maior do que esperava. Ele analisa os jogadores em campo, procurando alguém para copiar. Ele ativa o sistema, escolhendo qual habilidade copiar primeiro. A tela aparece. Ele precisa marcar 3 de 5 cobranças de falta para desbloquear a habilidade. A bola balança as redes, provando a precisão do seu chute. O sistema confirma sua vitória, deixando seu rival totalmente derrotado. A tela desbloqueia sua nova habilidade de cobrança de falta. Ele revisa suas técnicas, pensando em como melhorar a curva do seu chute com um pouco de prática. Ele agradece ao oponente e sai em busca de mais talentos. Agora ele observa os outros alunos treinando no campo. Ele se concentra no trabalho de pés deles para captar cada pequeno detalhe. Ele ativa sua visão analítica, avaliando o potencial de todos ao redor. A turma não o impressionou. Ele decide dar uma olhada nas instalações do Sub-13. Ele conclui que o nível do treinador não vale o esforço extra. O novo plano é conseguir as habilidades do treinador principal direto da fonte. Ele para de repente ao notar algo estranho perto da trave. Ele vê o treinador conversando com um estranho de boné na lateral. Ele reconhece o cara de jaqueta pela silhueta de um atleta famoso. É Shadurrin, o ex-jogador da seleção nacional. Imediatamente, os apelidos do cara vêm à sua mente. Como o trem desgovernado e arma humana. Ele encara fixamente o filho do maior artilheiro da história asiática. O protagonista se pergunta o que esse superastro da Copa do Mundo está fazendo ali. Lembrando-se das piadas sobre o jogador, ele deixa seus preconceitos de lado. Ele decide observar seu alvo de perto, esperando pelo momento perfeito.
Nesse momento, ele escuta o treinador mencionar a próxima viagem do jogador para a Alemanha. Ele imediatamente se lembra dos detalhes daquela transferência gigantesca no passado. Ele se recorda do convite que o atleta recebeu para jogar na Liga Europeia. O tempo está passando antes da sua partida. É a oportunidade perfeita para planejar sua abordagem. Ele ativa o sistema, travando todos os parâmetros de busca no jogador. A tela de status destaca a velocidade insana e a força física do atleta. Mas tem um porém. O sistema exige 500 minutos de treino para desbloquear a cópia. Ele confere o nível da habilidade, curioso sobre sua exclusividade. Ele percebe que a velocidade é um talento genético único da sua linhagem. Ele decide garantir essa habilidade antes que o cara vá embora, custe o que custar. O jogador menciona os documentos que seu pai pediu. O treinador nota como o cara parece exausto e pergunta se ele está forçando demais. O atleta confessa que está totalmente esgotado, apesar de ter agenda livre. O treinador sugere uma massagem enquanto o jogador reclama de dores constantes. Ele se aproxima da dupla no campo e interrompe a conversa. O treinador o vê e pergunta o que ele está fazendo ali. O protagonista anuncia que trouxe um presente especial para o convidado deles. O atleta se pergunta como o garoto o reconheceu, mesmo disfarçado. O garoto entrega a garrafa direto para o jogador. O esportista inspeciona o rótulo do energético. O protagonista explica que, como está sem dinheiro, aquela bebida é a melhor opção para curar a fadiga. O jogador escuta, sem entender muito bem o motivo por trás do gesto. O cara ri da atitude inesperada do protagonista. Enquanto o treinador ri, o garoto percebe que conseguiu causar exatamente a impressão que queria. O treinador apresenta o protagonista como a próxima grande promessa do futebol. O jogador questiona se o garoto é realmente tão especial, mas sabe que a palavra de um treinador experiente tem muito peso. Ele então desafia o garoto para um confronto no campo. O garoto aceita na hora, determinado a copiar sua técnica. Eles jogam, e o efeito do tônico no plano do garoto se torna totalmente claro. Enquanto o garoto recupera o fôlego, o jogador avalia seu desempenho. Ele elogia a precisão dos seus chutes, comparando o garoto a um jovem Yons. Curioso, o garoto descobre que ele está falando do futuro superastro, Ki Sung-yuin. O garoto se lembra da biografia do atleta e da mentoria que ele recebeu antes de seu programa de intercâmbio. Ele conclui que Ki Sung-yuin aprendeu tudo com essa lenda. O garoto mal conseguia acreditar que estava de pé bem na frente de uma lenda viva. Após o treino, o treinador se aproximou, preocupado com a exaustão dos convidados. Em um vestiário, o grupo descansou. Discutindo ideias para os próximos passos, ele mencionou que o diretor não estava em casa e perguntou se o pai dele já tinha visto o garoto jogar. O treinador explicou que o pai dele ainda não o tinha visto pessoalmente, mas veria muito em breve. O atleta brincou que, se seu pai visse todo aquele potencial, ele poderia querer adotar o garoto. Logo em seguida, ele quis saber se o garoto realmente planejava se profissionalizar no futebol. Sem pensar duas vezes, o garoto declarou que se tornaria profissional custe o que custar. O cara sorriu, lembrando-se de quando seu pai trouxe o outro prodígio para morar com eles. Ele fez uma pausa, olhando atentamente para o garoto que ouvia cada palavra. O protagonista pede para ser acolhido pela família do jogador estrela. Ele reitera seu desejo de treinar com o atleta, assim como o outro prodígio fez. O jogador aponta que o garoto já está recebendo orientação do treinador principal. O protagonista implora para aprender técnicas fora de sua rotina habitual de gols. Ele compartilha seu sonho de se tornar uma lenda e sugere que treinem juntos. Ele insiste mais um pouco, curvando-se profundamente para pedir ajuda de seu ídolo. O garoto se recusa a recuar, totalmente determinado a dominar aquela técnica exclusiva. O atleta tenta acalmá-lo, garantindo que a escola dará todo o suporte de que ele precisa. Ele pergunta se pode ir à casa do jogador, mas é rejeitado por causa da agenda lotada. O garoto resmunga sobre a tentativa fracassada após receber uma resposta tão dura. O garoto espera em silêncio enquanto o jogador avalia a persistência do moleque. O atleta quebra o gelo perguntando onde ele mora e descobre que é em Sonanjian. O cara repete o nome da cidade, calculando a distância. Então, ele propõe um novo acordo de treinamento. A mãe do garoto se desculpa pelo incômodo. Ele rapidamente a tranquiliza, mencionando que seu próprio pai costumava receber jovens talentos em casa o tempo todo. Ele explica que os treinos durarão 1 hora, encaixando perfeitamente na sua corrida diária. A mãe pede o endereço, e ele revela que mora ali perto com um amigo. O garoto percebe como o momento é perfeito, já planejando como cumprir os requisitos do sistema. No dia seguinte, ele corre pelas ruas em direção ao ponto de encontro. O protagonista se encontra com o atleta para dar início à primeira sessão tática deles juntos. O jogador aceita o desafio e começa a orientar o garoto nos exercícios diários. Ele se concentra na respiração, acompanhando o ritmo do profissional.
Eles correm pela cidade, seguindo rigorosamente o cronograma. O moleque tenta prever os movimentos do atleta para aprimorar sua própria técnica. O painel confirma, e em uma semana, ele alcançou todos os seus objetivos de cópia. Ele não perde tempo e escolhe a lendária técnica de explosão de velocidade. O sistema detalha o aumento de velocidade extrema que ele acabou de desbloquear. Ele se lembra dos rumores. Dizem que as pernas do jogador se movem mais rápido que a bola, uma técnica verdadeiramente única no esporte. O painel avisa que ele tem 30 dias para terminar de copiar. Ele entende que essas habilidades de alto nível levam tempo. Não há necessidade de pressa. Ele realmente valoriza aprender com uma lenda viva. Agora seu foco principal está inteiramente em construir sua carreira no futebol. Ele segue em frente sabendo que cada passo fortalece sua jornada. Ele se imagina no topo, determinado a brilhar no esporte. A rotina de treinos intensos e gravações continua a um ritmo frenético. Ele vê a audiência do programa subir cada vez mais, semana após semana. Ele acompanha as notícias da Liga Europeia e a ascensão de um prodígio de 16 anos. Ele lê a declaração de Wayne Rooney sobre sua estreia mundial. Ele relembra a jornada dos grandes ídolos enquanto traça seu próprio caminho para o topo. O evento oficial começa no complexo esportivo no dia 11 de dezembro. Ele olha para a multidão de jornalistas e dirigentes da associação. A imprensa prepara todo o equipamento para a transmissão ao vivo. O pai o incentiva a manter a calma diante de um público tão grande. Ele demonstra seu apoio, lembrando ao garoto do quão talentoso ele é. Totalmente determinado, o moleque promete derrotar qualquer oponente em seu caminho. O pai lhe deseja boa sorte antes do início da partida. A grande e decisiva partida finalmente começa. Os locutores elogiam sua movimentação em campo. Os comentaristas calam os críticos, enfatizando que sua atuação não é pura sorte. Então eles brincam sobre ficarem amigos da futura superestrela antes que ele fique famoso demais. Logo, os repórteres mudam de assunto, focando no início da partida. Ele, no entanto, já está analisando o enorme desafio que seu time tem pela frente. O time adversário entra em campo, o time de base do São Paulo. Enquanto isso, a transmissão destaca os ídolos de nível mundial que surgiram nas categorias de base do clube. Eles relembram de quando os jovens jogadores brasileiros chegaram para disputar o torneio de 2002. Os brasileiros continuam o aquecimento tático antes do apito inicial. O produtor espera uma audiência de 15% para este amistoso internacional. Enquanto isso, ele calcula as chances reais de vitória contra um oponente de tanto peso. A diferença de idade e a vantagem de 20 centímetros de altura do adversário são um obstáculo gigantesco para a equipe. O protagonista imediatamente nota um jogador comandando as ações do time brasileiro. O adversário controla a bola com facilidade, demonstrando domínio absoluto sobre o jogo. Bem nessa hora, ele ouve alguém chamar o cara de Douglas. Eles fazem um acordo para ir ao parque de diversões se marcarem 10 gols no amistoso. O protagonista lembra de quando Douglas Costa marcou 5 gols em 20 minutos. Ele deixa suas dúvidas de lado e se concentra totalmente no jogo. O protagonista ativa o sistema e fixa os olhos no seu alvo. O painel analisa o jogador, exibindo atributos de velocidade alucinantes. A missão do sistema: bloquear os gols deles ou vencer o rival na corrida para copiar a técnica. Agora seu único pensamento é dominar essa velocidade absurda. Aquela explosão de velocidade era exatamente o que ele precisava. O técnico adversário observa o campo, prevendo uma vitória fácil de goleada liderada por seu atacante. Carlos sabe que a diferença de habilidade é tão grande que eles nem precisam de táticas complexas. Do outro lado, o técnico brasileiro exige foco total do seu elenco. O sistema rastreia cada passo dos adversários em campo. Ele observa de perto as duas maiores promessas do São Paulo. O técnico adversário ordena que seu atacante marque 10 gols, tratando o jogo como um treino casual. O artilheiro brasileiro já dá uma vitória fácil como certa. O técnico então se volta para o zagueiro, Kissimiro. O técnico aponta para o camisa 7, ordenando uma marcação homem a homem cerrada sobre ele. Ele diz ao zagueiro para tratar esse confronto como uma experiência de aprendizado. O zagueiro central ignora o conselho, completamente confiante de que não será superado. O treinador promete um belo bônus se o time não sofrer gols. Os times se reúnem para consolidar suas táticas de passes curtos. O técnico brasileiro pede passes rápidos e precisos, focando na movimentação da bola. Ele também quer que o goleiro fique atento a chutes de longa distância. O plano do time brasileiro é sufocar o adversário desde o início. Os zagueiros rivais avaliam o porte físico do protagonista, notando sua vantagem de altura. O zagueiro está totalmente determinado a anulá-lo para garantir aquele bônus. Os brasileiros ajustam suas jogadas de ataque, buscando avançar para marcar. O árbitro apita para dar início a esse embate histórico. O São Paulo assume o controle, avançando com passes rápidos.
O protagonista analisa a precisão deles e percebe que está lidando com um oponente de nível mundial. Ele estuda a formação defensiva dos rivais, notando como eles evitam gastar qualquer energia desnecessária. O adversário avança, infiltrando passes precisos bem pelo meio. A transmissão destaca a desvantagem física dos brasileiros em relação aos estrangeiros. O comentarista elogia o camisa 9, chamando o estilo brasileiro de futebol samba. A defesa recua sob forte pressão dos atacantes estrangeiros. Os comentários apontam que o protagonista é o único fator de equilíbrio em toda a partida. O atacante avança com tudo, deixando a defesa comendo poeira. O adversário controla a bola e rompe direto pela linha defensiva. Ele passa pelos defensores com uma agilidade realmente impressionante. O atacante zomba da defesa enquanto arranca em direção ao gol. Ele se prepara para chutar e abrir o placar. Ele chuta com toda a força direto para a rede. Mas nosso protagonista aparece do nada e bloqueia o chute no último segundo. A bola é desviada para fora, afastando o perigo. O atacante não consegue acreditar que seu chute foi parado tão facilmente. Ele encara a camisa 7 tentando descobrir quem acabou de lhe roubar a bola. Ele encara seu rival, sabendo que acabou de executar a primeira parte do plano. O atacante recua, recuperando fôlego depois de ter seu chute bloqueado. Ele mantém sua defesa firme, marcando cada movimento do oponente. O rival reclama, insistindo que um desarme anterior não passou de pura sorte. O placar continua zerado enquanto a multidão vai à loucura. Ele desliza pelo campo, executando mais um bloqueio limpo. Os comentaristas ficam chocados com a facilidade com que o camisa 7 está anulando o craque deles. O adversário fica frustrado porque seus chutes continuam sendo bloqueados. O jogador brasileiro percebe que cada tentativa é imediatamente barrada. O atacante percebe que essa defesa implacável definitivamente não é por acaso. O adversário reclama por não conseguir romper a defesa. O jogador corre até ele tentando chamar sua atenção. Ele se vira e pergunta o motivo de toda essa gritaria. O rival pergunta por que um atacante está jogando tão recuado, mas ele não entende nada. Ignorando o que acabou de ouvir, ele fica quieto. Ele provoca seu rival, avisando que ninguém vai passar por ele hoje. O adversário ouve a provocação e fica sem palavras. O outro cara continua gritando enquanto ele simplesmente dá de ombros. O oponente muda o foco, determinado a superar aquela defesa fechada. O atacante decide ignorar as ordens do treinador e agir por conta própria. O jogador aposta na vitória, contando com a cobertura do Casemiro na defesa. O time do nosso MC inicia o primeiro ataque da partida. Casemiro aparece na cobertura e recupera a posse de bola. Ele imediatamente inicia o contra-ataque com um passe limpo. A bola viaja pelo campo em direção aos atacantes. Douglas domina com facilidade e avança em direção ao gol. Ele avança completamente livre de marcação, preparando tudo para abrir o placar. O goleiro se posiciona, antecipando o chute. O atacante encontra um espaço livre para chutar, mas o nosso MC chega firme para a jogada bem a tempo. O garoto faz um desarme perfeito e afasta a bola. O adversário fica em choque com a velocidade pura dele. A bola voa alto no ar depois daquele bloqueio. Ele corre para dominar a bola solta na lateral. O atacante acha estranho que ele esteja jogando tão recuado. O adversário tenta recuperar a bola, confiando na sua própria velocidade. O brasileiro acelera o passo para tentar alcançá-lo. Ele se força ao limite para chegar perto do camisa 7. O oponente não entende por que não consegue diminuir a distância. O nosso MC arranca com a bola, deixando seu marcador comendo poeira. O brasileiro percebe que está sendo totalmente superado na corrida. O nosso MC dispara para frente, deixando o atacante para trás. O adversário afunda as travas da chuteira na grama, desistindo da perseguição. Ele para, tentando recuperar o fôlego. O atacante se arrepende de ter perdido aquela corrida. Ele chuta o ar, frustrado com o andamento do jogo. Os comentaristas elogiam a versatilidade do camisa 7. Eles notam que o nosso MC trocou os chutes de longe por dribles rápidos. O garoto avança, passando pela defesa como um sopro e sem hesitar. Os narradores comparam seu estilo de drible ao de Shadurrim. Ele procura por alguém que consiga acompanhar a velocidade explosiva do Durrim. O zagueiro se aproxima, bloqueando a rota de ataque. O nosso MC ativa sua análise visual para estudar o oponente. O sistema identifica o defensor, Casemiro. Estatísticas de desarmes e objetivos de gols aparecem na tela. Ele percebe que está de frente para o cara que um dia se tornará o lendário volante do Real Madrid. Vencer esse duelo seria um grande impulso para sua carreira. O sistema o lembra da sua missão, driblar a defesa e marcar o gol. Determinado, ele vai com tudo para cumprir seu objetivo. Os dados confirmam. Ele está de pé bem na frente de um futuro superastro. O brasileiro observa se aproximar, reconhecendo sua velocidade, mas confiante de que não será ultrapassado.
O defensor mantém sua posição, sabendo que apenas correr não basta no futebol de elite. O nosso MC avança com a bola, calculando o tempo da sua jogada. Ele faz uma finta, tentando passar pelo oponente. O defensor antecipa a jogada, pronto para interceptar o lance. Vendo a bola tão adiantada, o zagueiro percebe que o adversário errou o tempo da jogada. O brasileiro hesita, sem saber se foi um movimento intencional, mas o nosso MC passa por ele num piscar de olhos. O zagueiro tenta se recuperar, mas percebe que foi superado. O nosso MC continua completamente livre, retomando o controle do ataque. O adversário o vê arrancar e percebe que ele apenas tocou a bola para frente. Para aproveitar sua velocidade, ele mantém a arrancada, garantindo a bola logo antes de entrar na grande área. O goleiro se posiciona, pronto para evitar o gol. O garoto bate na bola com firmeza. A bola entra, e ele abre o placar. Ele comemora, mostrando que a defesa simplesmente não conseguiu acompanhá-lo. A multidão vai à loucura, gritando seu nome nas arquibancadas. O banco pula comemorando o gol contra os brasileiros. Os narradores elogiam seu talento e futuro promissor. Enquanto isso, a equipe de produção comemora o pico de audiência. O narrador ressalta que ele deixou Douglas Costa para trás com facilidade, sem nem suar a camisa. A transmissão destaca como nosso MC rompeu a defesa do São Paulo perfeitamente. O diretor prepara os gráficos para reprisar o momento histórico. A equipe celebra o recorde de audiência, maravilhada com a febre do futebol. As câmeras ficam coladas no nosso MC, que está sendo aclamado como o craque da partida. A jogada ofensiva termina com uma precisão cirúrgica. Nosso MC comemora na lateral do campo logo após marcar. Ele vibra com seus companheiros de equipe, virando-se para a torcida. Ele sabe que sua velocidade explosiva fez toda a diferença. Ao mesmo tempo, ele sente um leve incômodo no joelho devido ao esforço. Nas arquibancadas, os torcedores vibram ao assumirem a liderança. Ele percebe que seu nível atual já está muito além dessa liga juvenil. Ele deixa isso de lado e foca em dominar completamente o jogo até o apito final. De repente, um alerta do sistema surge bem na frente dos seus olhos. A tela exibe as habilidades do zagueiro Casemiro disponíveis para ele copiar. Ele seleciona uma habilidade de nível B no sistema. Ele checa seu progresso para ver o que precisa para desbloquear a próxima técnica. O sistema exige 5 dribles e 3 gols para desbloquear o próximo nível. Ele planeja marcar mais 2 gols em 30 minutos para conseguir aquela habilidade de bloqueio de bola. Na lateral do campo, o treinador decide colocar seu atacante estrela no banco para descansar, então ele pede a substituição de Douglas Costa. O jogador retruca, argumentando que é apenas uma má fase e que ele pode render muito mais em campo. O treinador o corta instantaneamente. Se você não está jogando bem, você vai para o banco descansar. O treinador manda o atacante sentar e pensar sobre o que aprendeu lá fora hoje. O garoto zomba, perguntando o que ele poderia aprender com os adversários. O treinador não aceita isso e exige um pedido de desculpas na mesma hora. Ele o avisa que uma atitude ruim e a falta de profissionalismo podem arruinar qualquer carreira. O treinador manda o garoto assistir ao jogo do banco e reconhecer o talento absurdo do MC. A partida recomeça e a bola voa pelo campo. O jogador brasileiro vai para o banco em silêncio, assistindo a tudo se desenrolar. O MC arranca com uma velocidade absurda, rasgando a defesa do São Paulo. A defesa brasileira recua correndo, completamente desorganizada e impotente contra o MC. Do banco, o atacante observa o nível de habilidade impressionante do garoto. O treinador ressalta que o garoto acabou de completar 12 anos. Ele menciona Ronaldo, que fez sua estreia profissional quando tinha apenas 14 anos. O treinador deixa claro que o crescimento é a única coisa que importa, com zero espaço para desculpas. Ele acrescenta que ser imaturo só é tolerado se o seu estilo de jogo for absolutamente lendário. O atacante engole seu orgulho, assume seu erro e pede desculpas ao treinador. O treinador mantém os olhos no MC, profundamente impressionado com sua velocidade e resistência. Ele percebe que o MC está em um nível completamente diferente de qualquer prodígio que ele já tenha visto. O treinador se pergunta, de onde diabos saiu esse monstro absoluto?